remissão com C cedilha, remissão com 2 S's e remissão com 2 S's. 6 pontos no início do livro de Ruth e 6 pontos no final. A cristologia em Ruth. Este é o assunto que estaremos tratando na lição de número 5, casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e estaremos comentando esta lição de número 5 desse terceiro trimestre de 2024. E já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Hoje nós estaremos concluindo o primeiro bloco de lições desse trimestre, que vem da lição de número 2 até a lição de número 5. O texto áureo está em Ruth 3:11, que vai dizer: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esta foi a declaração de Boaz a Ruth, quando ele a descobre deitada aos seus pés na festa da colheita. No tópico primeiro desta lição, nós vamos ver o compromisso de Boaz. E o que era o compromisso, qual era a responsabilidade do resgatador? A responsabilidade do resgatador não era apenas suscitar filho àquele que faleceu, mas havia todo um complexo de responsabilidade, um combo de responsabilidades que recaía sobre a pessoa do resgatador, ou melhor, do remidor, como nós vemos aqui na nossa lição. Então, nós podemos apontar pelo menos 4 situações. A primeira delas, ele teria que ser um parente próximo, ligado ao falecido. No segundo ponto, ele deveria possuir qualidades de resgatar, capaz de resgatar os débitos e a pobreza do morto endividado. Se caso ele tivesse deixado dívidas, ele deveria ter essa responsabilidade. Terceiro ponto, defender, proteger e ser o mediador, defender, proteger e ser o mediador daquela família que estava em situação de vitupério, de vilipêndio, que estava sendo vilipendiada pela situação social. E ainda, estar disposto a ficar noivo e ser o provedor daqueles que resgatou. Então ele teria essa responsabilidade completa para assumir um resgate de uma família. E neste ponto nós vemos que a responsabilidade de Boaz não era uma responsabilidade pequena. E aqui na nossa lição nós vamos ver aqui o respeito. Tanto é que quando Ruth ela se posiciona aos pés de Boaz, muitas pessoas estão ensinando coisas estranhas, levando para a carnalidade. Não, a postura de Ruth foi a postura de uma mulher judia, de uma verdadeira israelita. Tanto é que ela descobre os pés de Boaz e deita-se ali. E quando ele desperta, por volta da meia-noite, ele vê que os seus pés estavam descobertos e havia uma mulher. E ele pergunta, e ela responde a ele que ela era Ruth, a nora de Noemi, e que ele era o remidor. E quando ela diz a expressão, estenda a tua aba sobre mim, é o mesmo que lance a tua capa sobre mim, é o mesmo que dizer, toma-me como tua esposa. Este era o costume, este era um padrão, um comportamento padrão que havia naquela época. Assim, Ruth, ela se comporta como uma verdadeira israelita, e isto faz com que o seu conceito cresça ainda mais diante de Boaz. E ele então faz aquela declaração do capítulo 2,
versículos 10, 11, 12 e 13, ele vai falar que é uma resposta à confissão de fé de Noemi, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, que ela faz à sua sogra. E ele vai falar, chamá-la de virtuosa. Ele vai reconhecer as virtudes de Ruth e vai dizer ainda que esta última atitude, ela supera as primeiras atitudes, que eram atitudes nobres daquela moabita que se comportava como uma verdadeira israelita. E aí nós vamos ver nesta responsabilidade, neste processo, vemos que quando ela chega na sua casa, ninguém ficou sabendo que ela esteve ali, porque ele aconselhou que ela se levantasse, passasse ali o resto da noite e se levantasse antes que o sol nascesse, antes que um pudesse conhecer ao outro. Não houve nenhum contato íntimo entre este casal nesse momento. E ali ela passa a noite, ela vai para a sua sogra e conta o que lhe aconteceu. E Noemi fala: fique sabendo que este homem, ele é varão honrado, e ele não descansará enquanto ainda hoje não resolver este negócio. E agora, Ruth, que por assim dizer, ela não sabia, conhecia na essência aquela prática, agora ela estava vivendo aquela essência, e agora ela tem o conforto da sua sogra, de que ele não descansaria enquanto ele não tomasse uma decisão. Aí nós vemos que Boaz, ele vai para a entrada da cidade, porque ali ficavam os juízes, ali ficavam os anciãos, ali ficavam aquelas pessoas. Porque uma das coisas que o resgatador fazia, uma das responsabilidades do resgatador, era matar, vingar o sangue daquele que fora morto, talvez por culpa ou não fosse um crime doloso. E ele, ao entrar, porque lá em Israel havia 6 cidades de refúgio, 6 cidades de refúgio. Então ele iria para esta cidade de refúgio e os anciãos receberiam o criminoso. E ele relataria a situação e as circunstâncias que houve o crime. Se ele julgasse que era verdadeiramente por culpa e não por dolo, aquela pessoa era recebida na cidade e o vingador do sangue não poderia nela adentrar para vingar o sangue do falecido. E ali ele ficava até a morte do sacerdote. E quando o sumo sacerdote morresse, que estava na cidade, responsável pela cidade, morresse, então aquele refugiado sairia e o vingador do sangue não poderia matá-lo. Porque a figura do sumo sacerdote naquela cidade de refúgio já era uma figura de Cristo. Já era uma figura de Cristo. Se alguém, na sua justiça, na sua justeza, adentrasse na cidade de refúgio e Deus tivesse um compromisso com ele, certamente o sacerdote morreria e ele voltaria livre. Mostra que a vida do sacerdote estava ligada à vida espiritual do povo de Israel. Assim como Cristo, que é o supremo sumo sacerdote, como ensina o escritor aos Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós vemos, dentro desse ponto, nós poderemos chegar no tópico 2 da nossa lição, que é o casamento entre Boaz e Ruth. Aqui nesse detalhe, antes que passemos então para o tópico 2, logo nessa questão do casamento, nós podemos ver que havia duas situações, 2 pontos entre o começo do livro e o final do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele começa com a fome na casa do pão, e termina com uma bonança, a colheita da cevada e a colheita do trigo, mostrando que Deus visitou o seu povo. Vemos ainda uma família que emigra-se, ela sai da sua terra, sai do lugar da bênção e dirige-se ao lugar da maldição, porque os moabitas estavam debaixo de maldição. E agora, outro ponto, nós vemos no final uma família, esta família que morre no lugar da maldição,
e Deus resgata dentre aquele povo maldito uma pessoa abençoada e abençoadora, por nome de Ruth, a quem ela vem a ser colocada dentro da linhagem messiânica. Vemos ainda que começa com uma viuvez no começo do livro, no final, casamento. Temos morte no começo e temos nascimento no final. Aí nós encontramos ainda o desamparo e também o resgate no final. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos encontrar o casamento entre Boaz e Ruth. Quando ele mostra ali a situação, ele apresenta para Ruth que havia um outro parente mais próximo do que ele, que seria o resgatador. Ele vai se dirige à entrada da cidade. E ali, na entrada da cidade, estavam esses anciãos. Quando chega o parente mais próximo, ele então se dirige ao parente mais próximo e vai falar sobre a herdade, sobre a herança, sobre as terras que pertencia a Elimeleque. E ele vai apresentar a ele: olha, você deve resgatar a Noemi, comprando as suas terras. E ele então, que era de Elimeleque, e ele aceita comprar as terras. Então ele aceitou. Mas aí Boaz acrescenta para ele: no dia em que comprares as terras de Noemi, também receberás Ruth, a moabita, como sua esposa. Aí ele diz: olha, eu também não quero casar com ela, eu não posso. Porque o alvo deste homem era apenas material. Ele não tinha a visão espiritual de Boaz. E então ele renuncia o seu direito de resgate. E agora, por ele renunciar, então Boaz manda que ele descalça a sandália dos pés diante daquelas 10 testemunhas. E aquelas testemunhas dão testemunho a favor de Boaz, de que ele havia adquirido as terras que eram de Elimeleque e que também estaria recebendo Ruth por sua esposa. E quando isso acontece, aqueles homens, ele profere uma bênção sobre a vida de Boaz. Boaz era uma pessoa conhecida e reconhecida pelo seu caráter, pela sua postura ilibada diante do povo. E agora, estes homens ministram uma bênção sobre a vida de Boaz, dizendo que Ruth viesse a ser na sua vida, assim como Raquel e Leia, que haviam ambas edificado a casa de Israel, que assim fosse Ruth na vida de Boaz. Na verdade, esta bênção estava atrelado a algo que viria a acontecer séculos futuros, porque ele entra na linhagem messiânica, o filho deste casal, que foi Obed, veio a ser pai de Jessé, que foi pai de Davi, de onde Deus escolheu para que viesse o Messias. E assim se cumpriu na vida de Boaz a bênção proferida por aqueles anciãos. E aquele outro que era o remidor deixou de ser ele abençoado, porque Deus já tinha uma escolha na pessoa de Boaz. Aí nós vamos para o tópico 3 da nossa lição, que vai falar sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Remissão. Nós falamos no começo acerca da palavra remissão. Primeiramente, nós temos 3 palavras distintas umas das outras. Porém, elas possuem a mesma fonética, remissão. A primeira palavra remissão, com C cedilha, que é como está aqui no nosso texto da nossa lição, nesse sentido, ela tem, no meio jurídico, ela tem um significado processual. E é usada esta palavra remissão quando um bem está preso para pagar uma dívida, para garantir uma dívida. E assim, aquele bem que está ali, após a dívida ser paga,
o bem é liberado. Isso chama-se remissão. O bem que estava para garantir uma dívida foi liberado e agora a pessoa ela conseguiu pagar a dívida. Isso chama-se remissão, ou por ela ou por terceiro. Quando nós ouvimos a segunda palavra, remissão, que possui a mesma fonética com 2 S's, no jurídico, uma delas tem um sentido no direito material. A primeira, com C cedilha, no direito processual. A segunda, no direito material. Quando o Estado ele detém o direito de cobrar o tributo de um popular, ou de uma empresa, ou de pessoa física ou jurídica. E agora, através de lei, vem uma anistia e ele então libera aquela pessoa para não pagar o débito que ela deve. Isso é remissão com 2 S's no direito material. E temos ainda um outro significado da palavra remissão. Remissão, também com 2 S's. A primeira palavra, remissão, com C cedilha, ela tem o sentido que faz ligação ao direito processual, ela tem o significado de remir, ou seja, liberar de uma responsabilidade, de uma penhora, liberar um bem de uma penhora. A segunda palavra, com 2 S's, ela tem o sentido de remitir, ou seja, que a pessoa ela é concedido o perdão de uma dívida, E neste caso, quando nós vamos trazer para o espiritual, não é simplesmente que nós servimos a um Deus que perdoa, um Deus perdoador. Para que haja o perdão do Estado, para com a pessoa física ou para com a pessoa jurídica, só pode haver mediante lei, expressa para isso. E no sentido espiritual, esta remissão é o Senhor, esse perdão é o Senhor Jesus é quem nos concede, mas existe um gatilho, e esse gatilho chama-se arrependimento. O arrependimento do pecador, isso alcança então a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Isso também tem a ver com a cristologia. E a terceira palavra, remissão, também com 2 S's, ela já tem o sentido de remeter. O que é remeter? É fazer uma alusão a algo. Eu estou lendo aqui e eu faço uma referência a um livro, a uma explicação, eu faço uma remissão a um livro. Então estou citando um livro. Eu faço uma remissão à citação de um texto sagrado dentro da palavra de Deus. Eu faço dentro da escola, da revista da EBD ou de outras revistas. Então, quando eu faço remissão, no sentido de remeter, no sentido de alusão, eu vou fazer um link com outro texto, com outro livro, com outra situação. Então, são esses 3 sentidos, na verdade, são 3 palavras distintas com fonéticas iguais. E 2 delas com uma escrita também igual. Aí nós vamos, dentro desse ponto, nós vamos ver a cristologia dentro do livro de Ruth. E essa cristologia, ela vai pegar diretamente a Boaz, que foi o remidor. Ele foi o remidor e ele é uma figura de Cristo. Assim como Noemi é uma figura da igreja, ou melhor, da igreja judaica, e Ruth da igreja gentílica. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele é o nosso remidor. Estávamos presos pela lei do pecado e da morte. O pecado de Adão passou a todos os homens. Como diz lá em Romanos 3:23, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12 vai falar que é por isso que todos pecaram, o pecado passou a todos os homens. O homem estava preso ao pecado, mas veio alguém e trouxe-nos a remissão.
No caso, a remissão com C cedilha. Nós vamos ver que havia algo que nos prendia ao pecado. E o que é que nos prende ao pecado? A morte. Mas o Senhor Jesus, quando ele passa pela morte na cruz do Calvário e ele venceu a morte, nós podemos ser alcançados pela morte, mas jamais seremos vencidos por ela, porque o Senhor voltará e arrebatará a sua igreja, como diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 6, porque subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. O Senhor Jesus, ele veio para nos quebrar esta penhora que estava ligado na raça humana, no sentido de todos os seres humanos estão com uma penhora chamada morte, a penhora da nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele fez algo sobrenatural. O que ele fez? Ele deixou em nós o outro penhor, que é a garantia do resgate. Se o pecado deixou um penhor na nossa vida chamada morte, o Senhor Jesus deixou-nos o penhor do seu Espírito, que é a certeza de resgate da morte, que nós não seremos vencidos pela morte, porque estamos em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então, esta questão da primeira palavra, remissão com C cedilha. Se de um lado tem um preso da lei, o que prende, que é a morte, mas do outro lado nós temos o penhor da vida, que é o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário venceu Satanás, venceu o pecado e venceu também a morte. E ao terceiro dia ele surgiu ressurreto. E ainda, a remissão no Senhor Jesus continua. Por quê? Ele vem, quando nós fazemos aqui, é conceder o perdão. Quando nós conhecemos a Cristo, como Ruth reconheceu que Boaz era o seu resgatador, era ele quem deveria operar o resgate. Nós reconhecemos que Cristo é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor. Então, o Senhor, mediante o arrependimento, o abandono da nossa vida pregressa, como disse Ruth, o teu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E agora nós nos declaramos que conhecemos, que nos apegamos a Deus, que cremos em Deus. Veio o arrependimento pelos pecados da vida pregressa. E então aqueles pecados cometidos na ignorância foram perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos então remidos. Mais uma vez, nós fomos remidos. E agora, se alguém pergunta para mim, pergunta para você, como você tem certeza da sua salvação? Aí você vai usar a terceira palavra, remissão com 2 S. A primeira com C cedilha, que o Senhor Jesus nos resgatou. A segunda, através do perdão, que é a primeira com a palavra remissão com 2 S, através do arrependimento e o perdão. E a terceira palavra, remissão, que é também com 2 S, quando somos questionados acerca dos nossos feitos pretéritos, nós fazemos uma referência, nós referenciamos ao Senhor Jesus. Conta-se que Martim Lutero, quando já estava no leito da morte, Satanás lhe apareceu e apresentou a ele uma lista de todos os pecados cometidos por ele. E ele falou, pode escrever todos, Satanás. Já escreveu todos? Já. Estão todos aí? Estão. Aí ele fala, a folha escreve no final, o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. É uma remissão à obra redentora que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Esta é a cristologia no livro de Ruth. Assim, nós podemos concluir a nossa lição dizendo
que o nascimento de Obed foi uma referência, foi apontando para uma escolha de Deus àquela jovem, aquela mulher gentia, que pela fé abandonou tudo e apegou-se a um povo que não era o seu povo, a um Deus que não era seu Deus, e disse: agora eu faço parte desse povo e eu faço parte desse Deus. Assim somos nós, por adoção em Jesus Cristo, o nosso remidor, que o próprio João Batista diz: eu não sou digno de fazer com ele assim como Boaz fez com o parente próximo. Ele de abaixar e desatar as suas alparcas. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta foi a palavra de João quando questionado acerca do Senhor Jesus. O casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a sua igreja. Hoje nós estamos ligados a Cristo pela fé, pela palavra, estamos ligados a Cristo pelo sangue, estamos ligados a Cristo pela fé, e nós herdamos isso de quem? Nós não estamos mais ligados ao passado. Não estamos ligados ao passado, mas nos apegamos por adoção a Cristo, tornamos-nos herdeiro das promessas, tornamos herdeiro das alianças, tornamos herdeiro de Deus através de Jesus Cristo. E agora temos, pois, como diz o escritor aos Hebreus, ousadia e intrepidez para adentrar, não no Santo dos Santos, mas para adentrar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.